Boa noite a todos. Desculpe pelo atraso, eu estava aqui ao lado fazendo a celebração da palavra e lá a celebração começa às 7h30 e aí não tinha como mudar o horário, por isso eu vim correndo, eu estou aqui pingando. Mas louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos então, é para a gente meditar um pouquinho nesse dia de hoje sobre a importância da Santa Missa, não é isso? Primeira coisa que a gente deve ter em mente é que a missa é uma grande oração. E se a oração, ela é justamente um movimento trinitário. Toda oração ela é trinitária. É sempre ao Pai, que é fonte e origem de todas as coisas, pelo Filho, que ele é justamente o caminho, e no Espírito Santo, que é justamente aquele que é a alma da igreja e que une todas as pessoas ao Cristo, configura as pessoas ao Cristo. Então, a oração, ela é sempre ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. É a primeira coisa que a gente deve ter em mente. Então, significa que a Santa Missa, sendo a oração por excelência, ela tem um destino, ela tem um para quê. Se quiser anotar, anotem aí, por gentileza, ou então grava no celular, enfim. A finalidade da missa, porque a gente às vezes entra na igreja e se pergunta, para que serve tal coisa? Para tudo na vida a gente acaba perguntando. Muito obrigado, que eu estou derretendo. Tá bem. Todas as coisas elas têm uma finalidade. Todas as coisas tendem para um fim. A Santa Missa ela possui 4 fins. O primeiro fim é a glorificação de Deus. A glorificação a Deus é o primeiro fim da Santa Missa. O segundo é o louvor a Deus. O terceiro fim da Santa Missa é justamente a petição, que é pedir coisas a Deus. Jesus ele fala, pedi e recebereis. Então a gente vem para a oração da Santa Missa para pedir. E o quarto fim é justamente a ação de graças. Então o primeiro, adoração. O segundo, louvor. Terceiro, petição. E o quarto fim é a ação de graças. Toda vez que nós estamos na Santa Missa, nós estamos diante do único e mesmo sacrifício de Cristo. Portanto, significa dizer que a minha postura na Santa Missa deve ser uma postura de alguém que está participando do sacrifício de Cristo. Que sacrifício é esse? O da cruz. É o único e o mesmo. É uma grande atualização que está acontecendo. Por isso, se a gente participa da missa desatento, ou então, pior ainda, as nossas disposições, como a gente vem para a igreja, já são disposições que não estão de acordo com esta disposição de se ofertar, a gente vai sempre sair da igreja, da Santa Missa, da mesma maneira que entramos. Não precisa ninguém levantar o braço, não precisa ninguém responder, mas nós tivemos missa ainda há pouco, certo? Alguns minutinhos atrás. Se você não guardou nada da Sagrada Escritura, do que foi dito hoje, se eu pudesse te perguntar assim, qual foi a primeira leitura? Fala alguma coisa sobre ela. Porque a gente deveria ter vergonha na nossa cara de chegarmos em casa e uma pessoa vir falar assim, como que foi a homilia do padre hoje? Ah, o padre falou tantas coisas legais, tanta coisa bonita. Tá, mas o que ele falou? Ah, ele falou muita coisa bonita. A gente deveria ter vergonha na cara, de verdade. Porque a gente não vem para a igreja numa disposição. Cristo está diante de mim. É claro, Jesus Cristo não está vertendo o seu sangue de novo. Ele verteu o seu sangue de uma vez por todas lá na cruz. Mas é o mesmo sacrifício que acontece, de forma mística, porém real, muito real. O nosso problema é que a gente vem para a igreja participar da missa sem fé. A gente não tem fé. Quer ver como muitas vezes a gente não tem fé? Se a gente começasse a cantar a música aqui do Aleluia, né? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Muita gente já ia começar automaticamente a balançar folhetinho assim, ó. Eu não sei o que está acontecendo, se é mosquito, se é mosca, eu não sei. Mas aí começa aquele negocinho. Se para alguém do seu lado e perguntasse assim, ó, por que tu está balançando o braço? O que você responderia?
Tá balançando a mosca, né? Mas por que pode ser o aleluia não ter outro gesto? Tem que ser esse aqui. Por quê? Quem disse que o aleluia tem a ver com isso aqui? Quem falou isso? Quem disse? Entende? Nada contra com quem levanta o bracinho. Só estou falando que o problema é para a gente não fazer as coisas de forma mecânica, porque senão a gente vem e participa como um robô, sem fé. Quer ver uma outra coisa? Na hora que está na paz de Cristo. Deu a paz de Cristo, saudai-vos uns aos outros. Aí vai um monte de gente assim, ó, parece político, né? Parece a Xuxa que está passando a mão assim, todo mundo. Aí vai lá embaixo, aí cumprimenta, aí dá beijinho. Os casais beijam na boca, dá um selinho. Eu fico me perguntando. Jesus, ele foi muito claro quando disse: a paz que eu vos dou não é a mesma paz do mundo. Se a paz do mundo tem a ver com selinho e com essa papagaiada, a paz de Cristo não tem a ver com isso. A paz de Cristo é justamente a tranquilidade na ordem. É isso que significa a paz do Senhor. Por isso ele fala: não tenhas medo. Para acalmar o espírito. O espírito precisa estar concentrado. É isso que a paz de Cristo vem nos dar. O mundo pode estar turbulento, mas dentro o espírito tem que estar sóbrio. Não pode estar ao sabor do vento. É essa paz de Cristo, tranquilidade interior. Mesmo que fora eu esteja padecendo, mas tranquilidade. A paz de Cristo, ela não faria sentido se fosse esse carnaval, se fosse para ser isso, não faria nenhum sentido de estar justamente na liturgia eucarística em preparação para receber Jesus na Eucaristia. Então significa que não é para fazer carnaval. Quer ver um outro ato que mostra que as pessoas vêm sem fé para a missa? Quando elas vêm para a fila da Eucaristia. Eu agora, como ministro ordenado para entregar Jesus, eu fico vendo a pessoa, ainda mais lá do presbitério, gente. Aqui, sentado, você só enxerga a nuca das pessoas da frente. Mas do presbitério, a gente enxerga tudo. Certo? A gente enxerga todo mundo. Aí a gente vê quem acha que a homilia é a hora do recreio, que é para poder sair, para mexer no celular, ficar conversando lá fora. A gente vê. Aí depois a pessoa vem com a cara mais lavada para a fila da Eucaristia. Vem, aí ela vem entrando. Se não bastasse ela não ter participado bem da missa, ela voou durante as leituras e tudo mais, ficou olhando, sei lá, para as pinturas do teto, né? Ficou observando, nossa, ali, agora eu vou contar quantas florzinhas tem ali, porque a homilia hoje do padre está meio confusa, aí, ou então do diácono Bruno está meio maçante, aí eu vou ficar contando ali agora. Aí vem para a fila da Eucaristia assim. Tem pessoas que são mais cara de pau ainda, que vêm desfilando na fila da Eucaristia, dando tchauzinho para as pessoas, né? Tem gente que até fala assim, conversar contigo depois. Isso, aquele negócio lá do bazar. Aí vem, aí cantando, te olhar, te tocar, depois eu falo contigo, e te dizer, meu Deus, há quanto tempo eu não te vejo, como és lindo. Aí depois fala com a cara mais piedosa, chegou na frente, o corpo diz, amém. O quarto motivo, quinto, né? Eu acho que esse foi o quarto. O quinto motivo, que mostra que as pessoas elas vêm muito sem fé. Que é quando elas pensam que missa é teatro. Sabe como é que é peça de teatro? Que você já gravou as falas. Ou então um filme que você já viu várias vezes. O padre está fazendo, o Senhor esteja convosco. Aí tem gente fazendo junto com o padre, ó, o Senhor esteja convosco. Isso é o gestual do padre. Ele enquanto ministro. Aí as pessoas estão lá achando que é coreografia. Gente, coreografia, você vai para aula de ginástica lá na água, né, hidroginástica, zumba, sei lá, ali que tem coreografia. Agora na missa não é coreografia não, gente. Assim, ó, ficar imitando, ou então a oração da paz, aí fala junto com o padre. Tem gente que até consagra o pão e o vinho junto com o padre. Porque fica naquela ideia assim, eu já vi a missa muitas vezes, entendeu? Então eu já gravei a fala, eu já sei a fala de cor. Agora o padre vai fazer isso. Gente, não é um teatro, não é uma fantasia que o padre está ali. Então a gente precisa vir para a Santa Missa e entender, o meu lugar enquanto sacerdócio, né, justamente do batizado, é ofertar a minha vida junto a Deus. Agora do sacerdote, ele está justamente realizando o sacrifício de Cristo. Eu vou subir aqui no presbitério, que presbitério se chama esse espaço aqui, que
Que algumas pessoas falam assim, você subiu no altar. Subir no altar é a pedra. Ninguém nunca subiu no altar, porque se subir também a gente dá uma voadora para a pessoa poder cair, porque ela não deveria estar ali em cima. Então, todo mundo que está no serviço sagrado está nessa parte aqui chamada presbitério, que é onde o presbítero fica. Presbítero, o ancião, né, o sábio. Então vamos lá. Olhem aqui rapidinho para a cruz. Estão vendo a cruz aqui? Tá. Na cruz, para que tenha um sacrifício, nós precisamos de três coisas. Três coisas importantes. Temos que ter o sacerdote, o altar, a vítima. A quarta coisa seria o fogo, mas vamos ficar com essas três primeiras. O sacerdote, o altar e a vítima. Eu vos pergunto, olhando para a cruz primeiramente, vamos lá. Quem é o sacerdote? Vamos lá, gente, de novo. Olhando ali para a cruz, tá? O sacerdote é aquele que realiza o sacrifício, tá bem? Então, olhando para a cruz, aonde está o sacerdote? Quem é o sacerdote? Oi? Jesus, muito bem, Jesus é o sacerdote. Aonde está o altar? O altar é onde se realiza o sacrifício. Aonde está o altar? Não, olhando para a cruz, olhando para a cruz. Onde está o altar? Muito obrigado, a cruz. Ótimo. O altar é a cruz. E aonde está a vítima? A vítima é aquela que é imolada, né? É tirado o seu sangue, é morta em cima do altar. Aonde está a vítima? Não, a vítima não é a cruz, gente. A cruz morre? Está na cruz. E quem está na cruz? Ótimo. Então Jesus, ele é o altar, né, em certo aspecto, mas é propriamente falando a cruz. Ok. Jesus é o sacerdote e a vítima. Beleza? Guardem isso. Na Santa Missa, para vocês perceberem que é o mesmo sacrifício, nós temos o sacerdote, temos o altar e a vítima, o pão e o vinho, que é colocado aqui em cima. Se você presta bem atenção na Santa Missa, você vai ver que as orações da oração eucarística, sobretudo, se pede para que o Espírito Santo venha sobre elas, para que se mude aquelas ofertas no corpo e o sangue de Cristo. Então, nós temos na Santa Missa o que está na cruz, só que na cruz está tudo junto. Na missa está separado para poder evidenciar melhor ainda o sacrifício. Então nós temos o sacerdote, aquele que realiza o sacrifício. Nós temos o altar, onde o sacrifício vai ser realizado, e as oblatas, por isso que assim se chama o pão e vinho de oblatas, que é justamente a oblação oferecida. Ali está o pão e o vinho, que vai ser o corpo e o sangue de Cristo. Se é um sacrifício, esse sacrifício é oferecido a alguém. Todo sacrifício é oferecido a alguém. Inclusive, se você tem na sua casa, ou então tem alguém, já teve contato com algum vizinho que é da Umbanda, que é do Candomblé, etc, etc, eles vão fazendo o despacho deles lá, aí eles colocam para alguma entidade. Tudo demônio, tá certo? Mas bota para alguma entidade e fala que não é. É demônio mesmo. Você pode falar assim, diácono, tem que respeitar a crença dos outros. Tá, gente, a pessoa pode falar que o sol é azul, que vai continuar sendo vermelho lá, enfim, que a gente enxerga dessa cor. Então, gente, se não é anjo, se não é pessoa, se não é Deus, só pode ser demônio mesmo. Tá ok? A gente fecha esse parênteses. Então, a pessoa, ela realiza o sacrifício. Realiza o sacrifício de alguma coisa oferecido para alguém. Na Santa Missa, esse sacrifício também é realizado, assim como aconteceu outrora. Jesus, na cruz, ele estava oferecendo aquele sacrifício a alguém, para a remissão dos homens e para a glorificação de Deus. Isso acontece na missa. É para justamente a remissão dos nossos pecados e a glorificação do Pai. Lembra que eu comecei falando que toda oração é trinitária? É sempre ao Pai, fonte e origem. Então, na missa, o sacerdote, ele vai sempre falar em primeira pessoa. Porque como ele está na pessoa do Cristo, ele está falando diretamente com o Pai. Por isso que na hora da consagração, ele fala, isto é o meu corpo. Ele não vai falar, isto é o corpo de Jesus. Ele
Ele vai falar, isto é o meu corpo. A identificação do sacerdote com Cristo, cabeça. E justamente entregando ao Pai. Significa dizer, gente, que se você não participa da missa, você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas você nunca pode ser na sua cabeça. Porque tem gente que utiliza muito disso. Ah, eu não vou para a igreja, não. Não vou porque eu sou bom, eu faço coisas boas. Eu não preciso estar na igreja para fazer coisa boa. Tem gente que fala isso. Vocês já ouviram isso de alguém? Ah, não preciso estar na igreja para fazer coisa boa. Eu não sei que Bíblia essa pessoa leu. Mas só sei que Jesus, ele é bem claro quando disse, sem mim nada podeis fazer. De bom, eu boto sempre essa ressalva, de bom, porque pecar a gente não precisa de Jesus não, porque Jesus não peca. Então, sem mim nada podeis fazer. Isso significa que tudo aquilo que nós fazemos de bom, só fazemos por causa de Cristo, da ação da graça. Se a gente não vem para a igreja, tem 3 problemas aí. O primeiro é a nossa salvação, que vai ser tema que vocês vão ver em algum dia aí da semana. A salvação está com problema. Segunda coisa é que a gente não tem como nem pedir pela salvação dos outros. Aí você fala que ama os outros, Santa Teresa é bem clara, ela fala, a melhor prova que mostra se você ama alguém é rezar por ela. Se você não reza, então você pode gastar saliva falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se você não reza por essa pessoa, você não ama. Rezar é a maior prova de amor. E a terceira coisa é que justamente a gente está sendo injusto. Ah, eu tenho Deus no meu coração. Eu fico pensando que as pessoas todas que falam isso, tenho Deus no coração e isso basta, elas pensam que Deus é como se fosse uma ideia, ou ele fosse um sentimento gostoso que você tem ali dentro, ó. Ah, o importante é crer em alguma coisa. Essa noção supersticiosa, né? Ah, tem que crer em alguma coisa, né? Numa força maior. Tem que ter. Essa força maior que eu elegi, escolhi, se chama Jesus Cristo, Deus. Mas aí eu não preciso, eu vou na igreja quando eu quero. Alguém aqui já pensou, e por acaso, claro, na saúde, tá? Na doença tem alguns problemas. Mas alguém aqui já pensou em passar uma semana sem comer? Você vai passar uma semana sem comer. Já pensaram aí alguma vez? Assim, de livre e espontânea vontade. Eu falei assim, vou ficar sem comer. Vou ficar sem comer, sem beber, tá certo? Porque eu quero, afinal de contas. Quando me der vontade de comer, eu como. Quando a pessoa está doente, ela precisa comer, mesmo sem vontade. Tanto que no hospital, ela fica recebendo comida por sonda, né? O alimento até por sonda. Fica recebendo soro, né? Para manter ali hidratado, etc, etc. Sem comida a gente morre. Sem Deus a gente morre também. E é uma morte até pior, que começa já nessa vida, que é a morte espiritual e que ela perdura justamente para outra vida. Se nós não viemos para a igreja, se a gente não vem para a igreja, a gente não está cumprindo a obra de justiça que se chama religião. A justiça consiste em dar ao outro o que é devido. A religião é uma virtude que está ligada à virtude da justiça, que está ligada a Deus, que orienta as coisas para Deus. Dar a Deus o que é devido. O que é devido dar a Deus é o culto. Se eu não cultuo a Deus, então... Eu conversava na peregrinação com um motorista. Eu gosto muito de conversar com motoristas, porque os motoristas, eles têm uma capacidade assim de conversa, que eles veem muitas pessoas, veem muitas situações, e aí, sobretudo, quando ele não é religioso, ele tem uma criatividade maravilhosa. Então eu gosto de ficar sempre do lado deles para ter bastante conversa. Aí lá na peregrinação que nós fizemos agora para Aparecida, nós visitamos o Santuário de Frei Galvão e também a Canção Nova. Lá no Santuário de Frei Galvão, eu percebendo que um desses motoristas ele tinha sido muito simpático ao me cumprimentar, aí eu fui lá, sentei do lado dele, enquanto estava todo mundo lá dentro, fui do lado dele, aí comecei a puxar assunto. Eu não gosto de puxar assunto não, mas dessa vez eu puxei. Aí eu puxei assunto, aí papo vai, papo vem. Aí eu perguntei para ele assim, você tem religião? Aí ele, bem, a minha esposa, ela é testemunha de Jeová, mas eu não tenho não. Aí fiquei já pensando assim, misericórdia, Deus. Mas tá bom, Deus sabe de todas as coisas. Aí depois, durante a conversa, fui perguntando, aí ele vira, mas pois bem, não me entenda mal, assim ele falou comigo, não me entenda mal. Quantas religiões você conhece? Falei assim, poxa... Aí ele, umas 10 pelo menos? Aí eu falei, vamos colocar assim, umas 10. Ele,
E sinceramente, qual é a verdadeira? Aí eu falei, a cristã católica. Vocês têm medo de falar isso, gente? Vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Todo mundo sabe que o melhor time do Rio de Janeiro é o Flamengo, gente. Então, brincadeira. Não adianta você falar de outra coisa. Flamengo. É fato. Segue o líder, hashtag. Brincadeira. Se você tem uma convicção de uma coisa, pergunte a um flamenguista convicto. Ele vai defender, de fato, ali é o melhor lugar. Atualmente, dentre os cariocas, é o que está melhor mesmo. Mas a gente sabe que futebol, tudo, enfim, tudo pode mudar. Mas falando das cores espirituais, ou a gente teve um encontro com esse Cristo que é verdadeiro e ressuscitado, ou nós não tivemos. Se você fica ali patinando, quando alguém fala assim, eu sou espírita, eu sou não sei o que, sei lá, tudo bem, tudo conflui para Deus. Você não teve um encontro com o ressuscitado. Não teve, desculpa. Se você está nesse papinho do politicamente correto, você não teve um encontro com o ressuscitado. Porque se você tem um encontro com o ressuscitado, vai acontecer contigo tal como aconteceu com João Batista. Você vai perder a cabeça. Se ainda não tem pessoas querendo cortar sua cabeça, é porque você não teve um encontro com o ressuscitado. Não tem meio termo. O mundo odeia Jesus. O que aconteceu no evangelho de hoje? Jesus falou, essa palavra se cumpriu. E falou um monte de coisa. Você não é o filho de José? Por isso, o provérbio vai se repetir. Vai se repetir o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Só realiza coisa fora. Não pode realizar nada aqui. Em Nazaré ele não realizou milagre nenhum. Só realizou fora de Nazaré. Porque as pessoas não acreditaram nele. E aí quiseram jogar Jesus do precipício. Jesus não tem meias palavras. Se você tem meias palavras para poder falar, não existe outro lugar, não existe outra verdade senão o Cristo ressuscitado. Não existe. Não existe. Para com esse sentimentozinho bobo. Mas eu não quero ferir a amizadezinha. Você não teve um encontro com o Cristo ressuscitado. Porque se você teve, você não vai ter medo de ser jogado do precipício. Não vai ter. Agora, se você quer agradar as amizades, o inferno está cheio de pessoas que foram lançadas lá por causa do laço do respeito humano. Aí é a escolha de cada um. Mas ninguém vai ser salvo por respeito humano. É porque eu não quero perder a amizade do meu esposo. Porque eu não quero perder a amizade do meu filho. Só existe um Deus. Só existe uma igreja. Jesus ele só assumiu um corpo, que é a igreja justamente. Então, portanto, só existe um culto. Não pode existir outro. O único culto que glorifica a Deus, tal como Deus merece ser glorificado, se chama Santa Missa. Não existe outro. Mas tem a placa da igrejazinha ali da esquina falando culto. Não é a mesma coisa. Certa vez eu estava dando curso de férias agora, nessas férias. E aí quando eu falei, tinha um testemunho onde eu cheguei, estava voltando da paróquia, e na paróquia estava sem músico, na missa. E aí, enfim, passou a missa, e atrás da casa paroquial, aqui mesmo, aqui na Guaiúba, tem uma igreja evangélica, onde o coral é perfeito, maravilhoso. Aí eu entrei para pegar algumas coisas para levar para a catequese de crisma, aí estava lá aquele canto maravilhoso, que eu só entrei, aí parei e fiquei pensando assim, esse canto pode estar maravilhoso, pode ter um monte de coisa maravilhosa, mas Cristo não está presente lá, como está presente na igreja católica. Pode ser um padre velhinho, falando igual aquele carro da pamonha que passa aqui falando. Pode ser assim, o padre falando, que você não entendeu nada do padre falando. Mas se ele é verdadeiramente ordenado, o Cristo se faz presente na Eucaristia. E sabe como é que é a presença de Cristo na Eucaristia? É uma presença substancial. Falou e não disse nada para mim, Renan. Tá bom, vou te explicar. Existem alguns tipos de presença. Existe a presença virtual, que é aquela que você pensa na pessoa. Pensa numa pessoa querida aí. Pensa agora numa pessoa querida para você. Pensa, está pensando nela? Eu estou pensando na minha mãe. Pensa numa pessoa querida para você. Pensou? A minha mãe está presente aqui agora? Está presente pela força do meu pensamento. A força do meu pensamento. Aí ela está presente. Mas por que vocês responderam não? Porque existe um tipo de presença que é muito maior
e real do que a do pensamento. Essa presença é uma presença substancial. Se a minha mãe estivesse aqui no banco sentado, aí eu perguntasse, minha mãe está presente? Todo mundo, sim, está aqui. Quando você está em casa lendo a Sagrada Escritura, Cristo se faz presente de forma espiritual. Isso é um nível abaixo de presença. Primeiro, porque depende da sua concentração, depende da sua fé, depende da fé daquela assembleia reunida no círculo bíblico, né? Agora, uma presença substancial não depende de você. Ele está ali presente, pronto e acabou. O que o diácono está querendo dizer? Que Jesus presente na Eucaristia ali, está presente, tão presente como nós estamos presentes aqui. E é por isso que se fala o quê? O corpo de Cristo. Nosso corpo não está aqui? Está aqui o nosso corpo, né? É isso. Jesus na Eucaristia está presente assim. Diácono, o que o senhor está falando? Quer dizer que então, quando eu comungo, essa presença da Trindade inteira por Jesus Cristo faz presente na minha alma? É isso mesmo. É o mesmo Jesus que tocou a hemorroíça, ele está tocando sua alma pela Eucaristia. O mesmo Jesus. E vejam, a hemorroíça ficou curada porque uma força saiu de Jesus. Você não está recebendo a força de Jesus, você está recebendo Jesus. É um modo de comunhão que nem São José, nesta vida, pôde receber. São José não comungou do corpo de Nosso Senhor. Ele só cuidou externamente, que já é muito. Mas ele não pôde ter a graça de comungar. A Virgem Maria teve essa graça. Por isso Nosso Senhor dá a quem? A um apóstolo, João. Então a Nossa Senhora, ela teve essa graça. Agora São José não teve. Então, em vida, nós realizamos na Eucaristia justamente um modo de presença na nossa alma de Jesus Cristo. Presença substancial. Isso é muito grande. Para vocês terem noção, deixa eu escolher aqui uma pessoa. A senhora aqui desse casaquinho de bolinhas brancas, que é ao contrário da bola preta, é bolinha branca. Muito bem. Qual o nome da senhora? Luci. Dona Luci. Se fosse dado agora para a senhora o poder de salvar todo mundo, o que você escolheria para poder fazer? Só pode fazer uma coisa. O que você escolheria? Se você estivesse na mão, assim, tipo Thanos, que eu não sei se quem gosta de Vingadores, mas o Thanos, né, na literatura dos Vingadores, ele tem todo o poder do universo nas mãos. É só ele estalar o dedo que tudo pode acontecer da maneira que ele quiser. A senhora, se tivesse um poder nas mãos agora, para realizar apenas um ato, para salvar todo mundo, o que a senhora escolheria? Mas como? Fazendo o quê? Um ato, o que a senhora faria? Fazendo uma oração que viesse na mente. Muito obrigado pela sua participação. Uma salva de palmas para a Dona Luci. Muito obrigado. Pasmem agora, gente. Acompanhem-me. Quem estiver dormindo, acorde, por favor. Se você não gravar mais nada desse dia, grave isso que eu vou te dizer agora. Uma única missa é suficiente para aplacar a ira de Deus e para aplacar todas as ofensas do mundo. Uma única Santa Missa. Então, as suas orações, as orações que a gente faz em casa, nenhuma vai ter esse poder. Nenhuma. Agora, quando estamos unidos a Cristo na Santa Missa, onde Ele está sendo oferecido por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Este é o momento que o Cristo está sendo elevado ao Pai, tal como esteve na cruz, é um momento onde todos nós, enquanto Assembleia, estamos reunidos em Cristo, que está se oferecendo a Deus. Então não existe nada no mundo, nenhum ato de virtude que você possa fazer que supere a participação sua na Santa Missa. Poxa, diácono, então significa que 1 hora sentada no banco vale mais do que eu fazer
trocentos atos de caridade, subir aquela escadaria enorme, que parece o caminho da serpente do Dragon Ball Z, para conseguir chegar naquela outra igreja lá em Aparecida do Norte. Eu fazia aquilo com aquelas velas enormes, dizia, participação da Santa Missa. Isso vale mais do que qualquer ato de caridade que você venha fazer. Porque com uma única Santa Missa, você pode aplacar na participação, pode esvaziar o purgatório, gente. Com uma única missa, pode aplacar o purgatório. A nossa irmã ali teve uma contribuição que eu percebi. Muito bem, ela falou uma coisa muito importante. A missa bem celebrada. Eu vos digo que supera isso. Pois mesmo que o padre ele esteja em pecado mortal, mesmo que o padre ele faça até algumas coisas corridas, a missa alcança o seu efeito. Porque o sacramento não depende daquele que opera. Agora, para nós, para que a gente tenha uma participação melhor, aí sim depende do sacerdote. Agora, uma coisa é o efeito da missa, outra coisa é o efeito da missa em nós. Então, para o efeito da missa em nós, é claro, um sacerdote santo, celebrando a Santa Missa, aquela comunidade tem uma possibilidade de crescer em santidade muito maior do que um sacerdote indigno. Agora, enquanto o valor e eficácia do sacramento não depende do sacerdote, porque vem justamente do poder de Cristo. O que é diferente se a gente estiver rezando, simplesmente em casa. A presença de Cristo, a eficácia da oração depende da nossa fé, depende da nossa concentração. No sacramento não é assim. Então, meus irmãos, o que eu queria dizer para vocês neste dia é justamente, se você não participa da Santa Missa, você não está oferecendo a Deus a glorificação que Ele merece. Porque como um coração humano, uma vida finita, pode aplacar o infinito, que é Deus. Aplacar que eu estou dizendo é abarcar, tá bem? Você consegue abraçar o bairro? Abraçar o bairro. Abraça o bairro? Espaço. Eu vou falar assim, abraça Guaiúba. Qual é o nome dessa rua daqui? Que eu só estou com Guaiúba na cabeça. Teremim? Então, abraça Teremim. Você consegue abraçar essa rua? Porque vai sobrar espaço, né? Mesmo se você deitar no chão assim, sobra um espacinho de rua ainda. Não tem como abraçar aquilo que é infinito. Não dá, porque nós somos finitos. É impossível. Da mesma maneira, se nós somos finitos, limitados, todas as nossas ações são temporais e são limitadas. Até a oração, que é uma ação sobrenatural que nós fazemos, ela é limitada. Ela é limitada. Então, na Santa Missa, nós ganhamos justamente esse plus. Porque o que está sendo oferecido ao Pai é o próprio Deus, o seu Filho. Então não existe nada que a gente possa fazer que consiga competir com esta oferta. A oferta da Santa Missa, a participação na Santa Missa, é superior a todas as orações dos santos, inclusive a da Virgem Maria. Nada supera a oração da Santa Missa, nada supera. Então, se a missa ela tem essa importância, ela é tão grande assim, por que eu saio da mesma maneira? É uma coisa que a gente precisa pensar. Por que eu saio da mesma maneira? Poxa, o Senhor está falando, diácono, que ela tem um efeito, uma única missa para poder aplacar todos os pecados, para poder nos santificar. Por que eu ainda não sou santo? É uma coisa que a gente precisa se perguntar. Quantas vezes você já comungou? A hemorroíça só precisou do poder de Jesus Cristo tocando na orla do manto. A gente não toca na orla do manto. A gente recebe a própria pessoa de Cristo na Eucaristia e a gente não se converte. Vos pergunto, o problema está em quem? Está no Cristo ou está em nós? Então é preciso a gente mudar. É preciso a gente mudar. As nossas disposições, elas precisam estar perfeitas. Perfeitas que eu digo espiritualmente, em estado de graça. Chegou na missa, antes de começar, chega adiantado, reza o terço. Reza o terço. Se não for possível rezar o terço, vai até ali, sacrário.
ali diante de Jesus no sacrário, se ajoelha, faz um ato de contrição. Ah, mas aquele ato de contrição é muito grande. Basta você falar: Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Isso é ato de contrição. Você está pedindo perdão a Deus, você se reconhece pecador. Pede a Ele a graça, justamente de participar da Santa Missa e ter um encontro com Ele. Tem uma música que eu gosto muito, que a gente sabe cantar. A gente canta sempre no momento da comunhão. Mas dificilmente o que essa música que a gente canta, dificilmente isso se realiza na nossa vida por causa da nossa falta de fé. A música é Como És Lindo, Valmir Alencar. É que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. A gente dificilmente aplica o que essa música está sendo cantada na nossa vida quando a gente está na missa, porque a gente só canta de memória. Mas se você começar a perceber que as músicas na liturgia elas têm esse valor, têm essa função, melhor dizendo, para nos introduzir naquele mistério. Por isso que não se canta uma música de comunhão no momento do ofertório, porque a cada momento as músicas elas devem levar uma meditação específica. Então, se naquele momento da Eucaristia eu entendo, me deixo levar pela letra da música, e entendo que eu estou indo ao encontro do Senhor e que na minha alma essa mesma mesa é o altar do meu coração, onde eu estou diante de Jesus Cristo, que eu acabei de receber na minha alma, e eu agora quero passar um momento com Ele, olhando, tocando, dizendo a Ele: Senhor, Tu és lindo. Se a gente não faz isso, a gente vai sempre sair do mesmo jeito. Porque para aquela mulher do Evangelho, ela não precisava de muita coisa. Ela falava: eu não preciso que ele entre na minha casa, eu não preciso nem que ele olhe para mim, eu só preciso tocar na manto e já serei curada. Se a nossa fé for de tal maneira: Senhor, Tu estás na minha alma, eu te amo, santifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Gente, Jesus, Ele quer purificar a sua alma. Ele quer te transformar. Se ninguém nunca te falou isso que eu vou te falar agora, grava no coração e nunca mais esqueça. Deus está mais preocupado com a sua salvação do que você mesmo. Se você quer se salvar, saiba que Deus eternamente quer muito mais isso do que você. Que o querer de Deus é eterno. Tanto que Ele amou-nos até o fim. Não precisava disso, mas Ele quis fazer. Ele quis. A segunda parte da música. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim Tua morada. Mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em Ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Existe algo melhor do que ser um com Jesus? Então por que a gente fica olhando mais os bens terrenos do que Ele? A gente olha mais para os bens de lá de fora do que Ele. Toda vez que a gente escolhe o pecado, a gente está se esquecendo. A nossa boca fala: minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em Ti, és em mim. E essa é a minha maior alegria. Mas a nossa vida, ela não está dizendo isso. É por isso que a gente sai da igreja, sai da missa, da mesma maneira que a gente entrou. O que falta é fé. Peça o dom da fé. Peça a graça em toda missa que você vier. Antes de começar, peça essa graça à Virgem Maria. Virgem Santíssima, assim como estivestes de pé
diante de Jesus, ajudai-me a estar de pé. O estar de pé, ajudai-me a estar com a minha fé. A minha fé não pode estar abalada. É isso que significa o estar de pé. Nossa Senhora não vacilou. Ajudai-me a não me distrair. Eu me distraio com muita facilidade. Ajudai-me. Mas é preciso pedir. Que assim como conta a história de Nossa Senhora das Graças, quando ela apareceu para Santa Catarina Labouré, Santa Catarina pergunta: por que tem alguns anéis que não estão soltando raios? A Virgem Maria responde que é justamente aquelas graças que ela queria dar aos homens, mas os homens não pedem. Então que a gente possa pedir muito essa graça de participar bem da Santa Missa. Se a gente começar a pedir isso, tenho certeza que todo mundo aqui nessa comunidade vai conseguir ser santo, fácil, assim como São Jerônimo. Amém. Teria alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta, alguma consideração para poder fazer? Diga. Sim, essa oração é uma oração secreta do sacerdote. Ele deveria sempre fazer em silêncio. Alguns sacerdotes fazem em alta voz, mas é uma oração secreta. Por isso, se vocês tiverem a oportunidade de participar do rito antigo, vocês vão ver que a maior parte do tempo da celebração, o sacerdote é silêncio, né? É em silêncio. Por quê? São as orações que o sacerdote ele faz, que são secretas. Ele, enquanto aquele que está realizando o sacrifício, ele realiza, fala com o Pai, coisas do coração dele, enquanto na pessoa de Jesus, diretamente com o Pai. Então, essa oração, no rito novo, está lá no missal. O sacerdote reza em silêncio. Assim também é a oração depois do Evangelho. Que as palavras do Santo Evangelho, pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa oração é em silêncio que se faz. E quando se faz alto, isso pode gerar na comunidade até uma confusão, que já aconteceu isso. Já ouvi testemunhos de pessoas que, quando se faz isso alto, pensam: então os pecados já estão perdoados, não preciso mais confessar. Entende? Então essa oração, por exemplo, só para te responder, é uma oração em silêncio. Então é certo fazer em silêncio mesmo. Só que alguns sacerdotes fazem em voz alta, mas no missal está escrito para fazer em silêncio. Diga alguém. Não entendi, desculpa. Por aqui, então, tem na igreja da Antiga Sé, né? Antiga Sé lá no centro. Qual é o nome daquela igreja no Rocha? Agora eu esqueci. Nossa Senhora da Luz, no Rocha. Pelo menos acho que eu sei, são essas duas. A Antiga Sé, que fica lá no centro da cidade, e tem ali no Rocha a Nossa Senhora da Luz. Só o horário que agora eu não sei de cabeça. Não sei se você sabe o horário. 9h30, mas aonde? Na Antiga Sé, ou é 9 ou 9h30? 9 horas na Antiga Sé. Seria interessante a gente ter a oportunidade de participar. É em latim, né? Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de participar de uma missa em latim e falou: poxa, será que eu participei da missa? Um jovem virou para mim. Quando eu estava lá em Anchieta, teve uma missa assim. Aí, será que eu participei da missa? Porque afinal de contas eu não entendi nada. A participação da missa não está atrelada ao fato de você entender ou não. Porque eu vos pergunto, a missa em português, você entende sabendo o que significa cada parte da missa? Cada gestual do padre? Ou por que você senta e se levanta? Tenho certeza que só quem faz teologia ou estuda liturgia que sabe dessas coisas. O grande povo de Deus da Assembleia não sabe os porquês de cada coisa. E também não convém na homilia ficar explicando. Porque senão tem que se falar justamente da liturgia do dia. Então, só para poder fechar essa questão. Nem na missa de rito, né, em português, língua vernácula, a gente entende tudo, mas mesmo assim participa do mistério. Então, estando lá na igreja, ainda que seja em latim, você não conhece os cânticos, você está participando da Santa Missa. O Cristo verdadeiramente está lá na Eucaristia.
Então, a nível de experiência católica, eu digo a vocês, é muito importante participar, é salutar. Não é uma coisa ultrapassada, como alguns dizem. Ah, já está ultrapassado. Nunca a igreja disse isso, que está ultrapassado. Apenas o Vaticano II, entendendo as necessidades da igreja no tempo moderno, né, e pós-moderno, tem-se um novo rito. Mas de nenhum modo falou que aquele lá perdeu o efeito. Tá? Então seria muito legal poder participar. Tem uma pergunta lá atrás, depois ali. Ela quer polêmica, eu estou percebendo isso. Antes de responder se pode ou se não pode, a grande questão é, como eu falei já no início, é aquilo que convém ser feito ou que não convém fazer. Se a palma, eu sempre respondo assim, se a palma é uma efusão do Espírito Santo em você, como diz na Sagrada Escritura, que o corpo também louvava a Deus. Se está sendo uma ação do Espírito Santo, ok. Agora, se é uma coreografia, não bata palma. Porque coreografia significa, deixei minha racionalidade lá fora e aqui eu tenho que dar vazão ao meu sentimento. Então eu faço. Porque se o Espírito Santo te move a fazer isso, quem sou eu para poder falar? O Espírito Santo, ele não está preso numa gaiola, numa caixinha, numa forminha. Agora, se não é uma movimentação autêntica, é só porque você escutou o ritmo, está batendo palma, meu querido. Tá bem? Então, se é só uma fruição, isso a gente deixa na rua. Porque senão, já vou te dar a palavra. Porque senão, sabe o que acontece? Qual é o seu nome? Rayane? Kailane. Tá. Kailane, sabe o que acontece? Não sei se esse lado tem muito funk, mas do lado de lá tem muito. Então, eu posso estar andando de batina na rua, que a marcação do funk, daqui a pouco eu estou andando no mesmo ritmo da música. A razão não quer, mas eu estou andando, porque é um ritmo marcado. Marcado. A gente vive uma agitação lá fora. Quer trazer agitação para a missa também? É por isso que se tem antigamente o canto gregoriano, se tem assim. Porque o cântico, ele deve nos levar à oração e não ao ritmo. E vocês há de concordar comigo. Quando se agita o corpo, a cabeça dissipa. Tudo que é muito ritmado, tenta escrever um texto escutando funk. Tenta. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque aquilo que agita o corpo, dissipa a mente. Entende? Dissipa o espírito. Ainda mais na oração, que não é só exercício filosófico. Não é só. Você tem que um exercício espiritual. Isso dá muito trabalho. Tem uma pergunta lá atrás. Diga. Então, é aquilo que eu falei já no início, e repito, a gente não pode ficar agindo na liturgia condicionado. A gente não está adestrado, gente. Se a gente fica se comportando como cães adestrados, a gente vai fazer isso. Porque o que a razão nos pede? Jesus já está no altar. Para que eu vou fazer vênia para Jesus ali se ele já está no altar? É o mesmo Jesus. Entendeu? Então, aí quer ver uma outra coisa? Tem a procissão do ofertório, para ver como as pessoas estão condicionadas. Ali não é nada, é só pão e vinho, mas tem gente que levanta e faz. Eu fico me perguntando, para que, meu Deus? Quem é que está passando ali? É o pão e o vinho. No altar, depois, consagrado aí, ó, é Jesus. Então, se a gente não usa a razão, a gente tem que prestar atenção. Gente, é o mesmo Jesus que está ali, está aqui. Eu estou olhando para cá, não estou desrespeitando o Jesus que vai passar. Mas aí a pessoa vai. Não, gente, aqui, já está aqui. Já está ali no altar. Agora, tem muita gente que quer ser cri-cri. E fala assim, a pessoa comungou. É errado ela ir lá para a Capela do Santíssimo? Não é errado. Não é errado, ela pode fazer. Porque eu digo, a pessoa deve fazer a adoração. Talvez ela sentar no banco, isso para ela vai dispersar. Se a ajuda ela ir justamente para lá, ficar ajoelhada e rezar, ótimo. Mas na hora que o padre falar, oremos, ela volta.
Agora, tem o genuflexório aqui, que não deveria estar sendo colocado o pé, mas tudo bem. É só para colocar o joelho, por isso é genuflexório, tá? Joelho, dobrar. Mas as pessoas acham que é tabladinho. Mas enfim, então é para colocar o joelho, a pessoa volta para o banco, ajoelha. Inclusive lá na Antiga Sé, tá bem? Eu falo mesmo, gente. Lá na Antiga Sé, quando você chega, tem um fiscal. Se você botou o pezinho assim, tira o pé, gente. Não, é para tirar o pé mesmo. É sério, olha a desobediência, gente. Desobediência, tira, gente. É para botar o joelho aí. Ótimo. Na Antiga Sé tem um fiscal que ele passa. Já vem, se você tiver o pé, fala assim: ei, tira o pé. Tira o pé que suja. Suja. Barulho na igreja. Eu levei os jovens lá. Aí teve uns que estavam meio espivitadinhos, né? Falando. Chegou uma pessoa. Silêncio. Cala a boca. Dentro da igreja é silêncio, Deus está ali, ó. Silêncio. Tá bem? Alguém tinha levantado o dedo antes da senhora. Era ele já deu a palavra para a senhora. Isso. Então, o que eu sempre falo. Então, o que eu sempre falo. Sim. Então, se há um mover do Espírito Santo, assim, pensando não enquanto todos, mas seu, propriamente falando seu. Se justamente Deus ele te move naquele momento a louvá-lo assim, glória a Deus, quem sou eu para poder falar o contrário? Agora, a gente em todo momento deve pensar, é uma coreografia? Então não. Porque eu sei que tem a frase, né, do Papa que ele falou, se não me engano foi Papa Bento XVI, São João 23, né? Que é aqueles que aplaudem, batem palma na missa, aplaudem os algozes, não, são semelhantes aos algozes de Cristo, alguma coisa assim parecida. É claro que a gente precisa sempre, quando olhar uma frase, a gente precisa do contexto dela, em todo instante. Por isso que eu prefiro nunca falar dessa frase, como você, todo mundo então que está batendo palma, intencionalmente está fazendo o mesmo que aqueles que estavam diante de Jesus queriam. Morre mesmo, não sei o quê. Não é bem por aí. Então a gente às vezes pode aplicar de forma errada. Mas o que eu sempre digo é uma coreografia? Você está fazendo isso deixando sua racionalidade fora? Se não, se entende-se como um mover do Espírito Santo, ok. Beleza. Então, ninguém peca nisso. Diga. Não entendi. Não, elas não estão ao redor do altar como se estivesse fazendo uma ciranda, alguma coisa do tipo. Não, eu sei, eu entendi. É porque nas pinturas sempre se colocam. É fato que a igreja, que é a militante, a padecente, a triunfante, a padecente é no purgatório, a militante no céu, toda a igreja está reunida. Então as do purgatório, elas recebem as graças. Não pense como elas estão de fato como se fosse num lugar. Elas estão em assembleia reunidas, como todos nós. As do céu, glorificando a Deus perfeitamente. As do purgatório, elas estão recebendo o fruto daquela oração que nós estamos elevando a Deus. E nós também, a militante também. Então pense nesse sentido. Não necessariamente ao redor do altar, mas unidas nesse única e mesma assembleia, né, de oração. Como uma única igreja elevando a Deus um único culto. Exatamente esse sentido. Alguém tinha levantado o dedo por aqui? Não? Sim, sim. Tudo que for mecânico a gente deve se questionar. Tudo que a gente vai falando de forma mecânica. Assim como tem padre que pede para fazer a oração da paz junto. O que eu digo? Aquilo que é próprio. O missal todos vocês podem ler, sabia? Tem as rubricas lá. Eu fiquei pensando que a igreja tem ocultismo. Não, eu não posso nunca estudar, porque... você pode pegar. Se um dia você tiver curiosidade, você ou pega da internet, que tem PDF, aí você vê lá, é isso que o padre está lendo.
né? Fala o preto e faz o vermelho. Exatamente isso. A oração da paz é para ser feita só o padre. Só que tem padre que pede, não é para fazer. Se o padre começa a falar assim, façamos juntos, você fica em silêncio, porque o erro eu não sou obrigado a fazer. Não sou, está errado, então eu fico ali. É porque ele se empolgou ali na missa. Da mesma coisa, o elevar, se você estiver imitando o gesto do padre, como tem muita gente, como eu falei no início, que o padre está fazendo o gestual, oração primeira, oração eucarística primeira, que tem aquela parte que ele se inclina e faz o sinal da cruz. O que tem gente que faz o sinal da cruz, inclusive já vi até diácono fazendo isso, diácono permanente. Dá vontade de, quando ele começou a fazer o sinal da cruz, dá um tapão na mão dele assim, e fala assim, para cara, não é teatro. Aí também, na oração primeira tem, e por nós pecadores, quando ele faz um gestinho mais contido, né, tem padres que recorrem até isso, fala assim, por nós pecadores, para a assembleia não copiar, porque se ele faz articulado demais, vai todo mundo junto. Porque é uma sede de copiar a coreografia. Tipo, tudo que o mestre mandar, faremos todo. É uma sede de fazer isso. Então, o elevar, aquele gesto do padre. Agora, mais uma vez falando, utilizando essa justificativa. Se, no momento do Espírito Santo, ele te move para você erguer seus braços, quem sou eu para poder falar, não faça. Agora, não entenda como um gestual litúrgico daquele momento que você tem que fazer. Alguém tinha levantado a mão por aqui. Acho que foi o senhor? Isso, diga. Aleluia. Os veniais, sempre os veniais. Sempre os veniais. Tanto que o ato penitencial na missa, o ato penitencial, ele não está ali à toa. Até porque, até mesmo a Eucaristia, ela tem como seu efeito, justamente, sanar os pecados veniais também e fazer com que ele te dá a força para não cometer os pecados. Então, é um dos efeitos. Mas pecado mortal, de nenhum modo. Somente o sacramento da confissão. Só a confissão. Aí eu quero também terminar com uma outra coisa, já que tocou nesse assunto. Se existe essa heresia no coração de vocês, de quem está assistindo, né? Tá na live? Está gravando só? Quem vai assistir depois, né? Está gravando só, né? Ótimo. Para você que vai me assistir depois, falando, olhando para você agora. Entenda uma coisa, acabar com essa heresia. Não, se o padre falar que eu estou em pecado mortal, tá certo? Se o padre falar assim, olha, você comunga, depois você se confessa. Isso, adorei a sua expressão, porque significa que a senhora nunca escutou isso. Ótimo, porque o que tem de gente que vai espalhando essa mentirada. É possível, se o padre te autorizou você comungar, você comunga e depois você confessa. Não, gente, não. Se eu estou em estado de inimizade com Deus, primeiro eu volto à amizade, volto à vida. Mas a Eucaristia é remédio. Tá bom, você chega lá com uma pessoa morta, você dá remédio para ela? Remédio tem efeito para uma pessoa que está morta? Não, gente. Uma pessoa que está morta, ela precisa de vida para poder voltar a viver. O sacramento da vida, da cura, é confissão. Tá bem? Então, se você está morto, por isso que o pecado se chama pecado mortal, filhinha da confissão ali, vai para a confissão primeiro. Depois, aí sim você recebe o remédio para que a sua alma possa ficar crescida. Tinha uma mão levantada lá atrás, Kailane, né? Gravei. Daqui a pouco eu vou esquecer, mas por enquanto. Você pode ter dança? Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. São coisas complicadas que a gente acaba fazendo. Eu vou dar a palavra a vocês. Assim. Tem algumas coisas complicadas que a gente acaba fazendo, que é aquela ideia pastoral. Né? Pastoral. Vamos lá. Numa homilia, eu posso me servir de algumas coisas culturais, isso é possível, para ajudar aos fiéis. O problema é o exagero dessas coisas. Podia ser feito assim. Só que o pessoal vai tudo embora, que também é um outro problema. Mas
Você pelo menos terminou o rito da missa. Até os avisos, penso que seria melhor assim. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agora sim temos para escutar os avisos paroquiais. Só que eu tenho certeza que o povo, como é aquele negócio, né? Num show todo mundo quer o bis do cantor favorito. Mas na missa, quando termina, se o padre quiser falar alguma coisa... eu estou falando demais. Enfim, diga. A missa seca. A missa seca é tipo o ensaio da missa que a gente faz. Não é missa mesmo. Por exemplo, eu vou ter prova de missa. Todo aquele que está se formando para poder ser padre no 4º ano, tem a prova da missa. Ali não está acontecendo o sacrifício da missa. Nada, a gente está fazendo gestual, está pegando ali, porque primeiro, ninguém é padre. Né? A gente só está repetindo para justamente aprender. Isso que significa missa seca. Porque ela empregou de forma errada. Tá? Porque a música ela não é essencial para o sacrifício da Santa Missa. Não é. Uma missa acontece sem música nenhuma. A música ela ajuda. Ela não é parte essencial. Para se ter missa, precisa do padre, o pão e o vinho. Tanto que o padre pode celebrar missa privada. Tem lá no missal, se vocês quiserem ver, missa celebrada sem o povo. Tem lá. Para ser missa, basta ter o sacerdote, o pão e o vinho. Acabou. Entendeu? Agora, isso não é missa seca. Missa seca é aquele ensaio de missa que se faz. Alguém tinha levantado o dedo também por aqui? Não? Sim. Sim, pode. Porque o pagar a penitência não é condição para justamente você comungar. Não é. Tem alguns. Né? Agora de cabeça, não vou dizer. Eu sei que o aborto para alguns padres, sobretudo no ano da misericórdia, isso tinha sido liberado. Agora eu só não sei se esse ainda continua em vigor, esse privilégio. Agora foge da cabeça. Mas tem alguns casos sim, de alguns pecados que agora também não sei te dizer quais são. Tá? Mas tem. Tem várias perguntas. Pode falar, gente. Aproveita. Eu não sei que horas que termina, gente. Vocês vão me controlando aí, tá? Porque, não sei. Vai perguntar? Não. Ótima pergunta. Eu vou utilizar como... ela está perguntando se pode comungar na mão. Na mão, Poder pode. Mas... Vamos lá. Vou fazer quero um voluntário. Vem cá o senhor aqui. Qual o nome do senhor? Anderson. O Anderson ele vai ser o sacerdote agora nesse momento. Bem, Anderson, vem aqui na minha frente. Isso. Fica de frente para mim. Tá? Você vai me entregar a comunhão. Eu sou o fiel. Eu vou mostrar para vocês 3 modos, tá? Isso eu fiz no retiro de catequistas lá na paróquia. 3 modos. Lembrando que o que ele vai me oferecer agora, eu vou comungar, é Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, tá? Por onde todas as coisas foram feitas, aquilo que a gente reza no credo. Enfim. Tá? Então são 3 modos e vocês depois vão me dizer qual desses modos é o modo mais coerente e piedoso para se receber Jesus. Primeiro modo, vamos lá. Segundo modo. Terceiro modo. Muito obrigado, Anderson. Sabendo que eu estou recebendo Deus, qual dos 3 modos vocês julgam como o modo mais piedoso para se receber Deus? Vocês é que estão respondendo, tá? Muito obrigado. Vocês é que estão respondendo, então.
É a consciência que tem que responder nesse caso. O modo, vocês viram a postura corporal. Você sabe que está recebendo alguém muito maior do que você. Essa mãozinha de salgadinho é falta de respeito, porque a gente não tem direito sobre Jesus. Tem gente que vem com a mão assim, ó. Aqui, ó, esse dedinho. O de joelhos e na boca, porque primeira comunhão, gente, as criancinhas vão lá, todo mundo se ajoelha. Aí eu me pergunto, por que na segunda comunhão ninguém comunga mais de joelho? Por que na terceira? É claro, aí vão levantar assim, mas eu não posso me ajoelhar por causa de problema de saúde. Tá ok, isso é uma exceção. Agora todo mundo tem problema? Porque se a desculpa for, vai atrapalhar a fila, você que está me assistindo, ó, então de dar um box aqui, vai atrapalhar a fila. Vai atrapalhar a fila. É Deus que você está recebendo. Então, deixe que sua consciência vai te iluminar. Deus vai iluminar sua consciência. Vocês mesmos viram, a postura corporal, ela manifesta aquilo que nós temos no nosso interior. Amém? Então, se eu creio verdadeiramente que eu estou recebendo Deus, que eu sou criatura, sou infiel. Lembra daquele homem que Jesus, ele viu 2 homens na assembleia. Um que estava de pé, falando como eu sou bom e não sei o quê. E o outro que nem se julgava levantar a cabeça. E aí Jesus fala, aquele homem saiu justificado. E aquele outro que se justificou, não saiu justificado por Deus. Se aquele homem não quis nem olhar para Deus, levantar a sua cabeça quando estava louvando, por que a nossa postura tem que ser para poder receber Jesus assim? Salvo quem tem problema de saúde. Então, acho que a indicação é justamente sempre se prostrar. Porque se a gente vai veja como era a postura diante de um rei. Prostração. E o rei dos reis, a gente não se prostra? A gente não fala, todo joelho se dobrará diante do rei vencedor, mas na fila da comunhão meu joelho não dobra. Então vocês aqui têm que responder. A gente canta, todo joelho se dobra, até no inferno se dobra, mas para receber Jesus na Eucaristia você não dobra o joelho. Não entendi. Para receber? Sim, não, sem problemas. Gente, o problema de saúde, não, pode. Mas até mesmo a postura, você acabou de receber podendo, é se ajoelhar, gente, para fazer sua ação de graças. É claro que quem está no serviço, coroinha, cerimoniários, até mesmo eu, diácono, a gente não tem como parar, faz depois a sua ação de graças. Porque está ali, né, não dá para parar e fazer. Então, faz depois. Mas enfim. Pode, claro. O importante é fazer essa ação de graças. Exceção da bem-aventurada Virgem Maria, de São José e de São Jerônimo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, graças a Deus. Alô. Então, muito bem, agradecemos ao diácono pela disponibilidade, né? Pela prontidão em estar conosco, iniciando, abrindo este mês nosso padroeiro, falando da riqueza da missa, né? Do sentido, né? Eu estava atendendo confissão, não pude participar de tudo, mas eu imagino, né? Falando pelas perguntas aqui, sobre a questão de gestos, né? De práticas, que muitas vezes são praticadas, são realizadas na missa, que foge do real sentido, né? Então, como o diácono falou, o melhor a fazer é estudar, é se informar, para que nós não o façamos e possamos ajudar aqueles que não sabem, né? E orientá-los a fazer do modo certo. O que acontece na igreja é que eu vejo alguém fazendo e acabo repetindo o gesto, né? Como o gesto do Pai Nosso, por exemplo, né? A balançadinha. Naquela, né, termina, amém, né? Na mão. Então, por exemplo, a norma litúrgica prevê que o Pai Nosso não seja, não sei se o diácono falou isso, né? Não é realizado com a mão levantada, por exemplo, né? Mas se criou o hábito, né, de todo mundo rezar o Pai Nosso assim.
Só o padre é que faz isso, né? Mas se criou o hábito, todo mundo começou a fazer assim. Hoje em dia já estão assim, né? Pai nosso que está no céu, né? Então, o hábito vai se criando, a coisa vai... Igual estou tomando aqui, fazendo outra palestra, né? O por Cristo, né? O padre leva por Cristo, com Cristo, né? Só que hoje em dia, muitos pedem, né, que a assembleia, a comunidade, leve a mão, não sei o quê, repita junto com o padre. Então, já é comum você ver hoje, em muitas missas por aí, as pessoas com a mão levantada em direção, né, ao Cristo, ao corpo de Cristo, ou repetindo com o padre. Certamente, daqui a alguns anos, esse hábito vai se tornar algo tão corriqueiro que todo lugar você vai ver como a oração do Pai Nosso, todo mundo já rezando assim, né? Só que, liturgicamente, não é habitual. Então, repito o que o diácono disse. A melhor forma é a gente aprender, buscar, saber, conhecer de fato, né, como deve ser feito, como a igreja pede que nós... Poderia ser diferente? Poderia. Né? Poderia ter determinado, vamos rezar o Pai Nosso e ponta cabeça. Seria a norma litúrgica da igreja para a gente rezar o Pai Nosso. Mas a norma é essa, então vamos seguir. É uma questão de universalizar a coisa. Onde você for, no mundo inteiro, se for na Alemanha, participar de uma missa, você vai saber o que está acontecendo durante toda a Santa Missa. Né? Por isso a preocupação de uniformizar, né, a liturgia. Tá bom? Se cada um fizer o que quer a bel prazer, aí de fato, né, vira uma bagunça e tudo fica perdido. Então, procurar conhecer para nos enriquecermos, para nos ajudar a rezar melhor. Né? Acho que a gente reza melhor quando a gente sabe o que está rezando, o que está fazendo. Né? E com isso ajudar também outros. Certo? Portanto, não acaba hoje. Né? Foi bom? Fala que foi bom, que o diácono está aqui, pelo amor de Deus. Foi ótimo. Né? Eu já ouvi alguém falar que o diácono é muito fofo, né? Ai, padre, eu conheço esse diácono, é muito fofo, eu gosto dele, não sei o quê. Eu falei, não sei que sentido que foi, mas falou que foi fofo, né? Não, né? No jeito de falar, na simplicidade da palavra, né? E amanhã, então, nós voltamos com o diácono. Cadê Diácono Vinícius irá falar sobre contraceptivos, né, e a Igreja Católica. Por que a Igreja é contra os contraceptivos? Quais são os métodos que a Igreja recomenda, né? Então, não deixemos de participar amanhã, tá bom? Convidem outros, chamem outros para poder estar conosco. Então, teremos a missa, embora seja a folga, dia da folga do Padre. Vamos ter missa, tá bom? 19 horas, e após a missa, então, a nossa formação. Mais uma vez, agradecemos. Uma salva de palmas para o nosso diácono, Renan. Muito bem. Já está convidado a participar das atividades, né, do nosso querido São Jerônimo, dia 30, de modo particular, tá bom? Celebrar uma das missas conosco, ou talvez a última missa, né? Solene, às 20 horas. Será uma grande alegria tê-lo conosco aqui. Tá certinho? Então, o diácono já deu a bênção, né? Agora eu vou despedir você. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.